A Mariana está conosco aqui e a Mariana fez hoje duas colunas extremamente importantes que a gente também quer trazer aqui como notícia e com mais detalhes. Vamos começar com essa mais quentinha que você acabou de publicar em relação a Alexandre de Moraes, Mariana. Congressista dos Estados Unidos volta a pedir à Casa Branca sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Está aqui já entre as mais lidas, o congressista dos Estados Unidos, Chris Smith, que é um republicano, enviou ontem à noite cartas à Casa Branca e ao Departamento de Estado em que pede que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, seja submetido às sanções dessa lei americana. Queria que você explicasse para a gente quais são as motivações em relação a isso e será que isso pode realmente vir a acontecer? Olha, Fabiola, curiosamente, isso tem também relação com a guerra do Irã, viu? Terminada a guerra, os bolsonaristas radicados aqui nos Estados Unidos que estão nessa campanha há coisa de 6 meses aí por sanções, né, da gestão Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes voltaram a campo. O entendimento deles é que se abriu novamente uma janela aí de oportunidade, de atenção e de prioridade para que a administração volte a olhar para o Brasil, para a América Latina e enfim, finalmente concretize essas sanções. E a gente lembra aqui, para quem nos assiste, que em maio, no fim de maio, o secretário de Estado, Marco Rubio, chegou a dizer publicamente que havia uma grande possibilidade de que essas sanções, que são chamadas de Magnitsky, fossem realmente aplicadas contra o juiz, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que são essas sanções Magnitsky, né? Elas são um instrumento extremamente poderoso dos Estados Unidos, criado para punir graves violadores dos direitos humanos internacionalmente, que basicamente fazem o seguinte: impõem restrições à entrada da pessoa no território americano, dizer, não vai poder mais entrar, não vai poder ficar, enfim, impõem um congelamento de qualquer propriedade ou valores, enfim, dessa pessoa nos Estados Unidos, mas o mais importante proíbe transações bancárias, financeiras dessa pessoa com qualquer instituição financeira ou bancária que atue nos Estados Unidos, o que é virtualmente quase todas, né? O Banco do Brasil atua nos Estados Unidos, as bandeiras Visa, Mastercard, que todo mundo usa no cartão de crédito operam aqui. Então, enfim, na prática, como um especialista me disse, uma camisa de força financeira. Então, são instrumentos poderosos. Seria a primeira vez que um juiz, numa democracia, seria submetido a esse tipo de coisa. Então, assim, com o fim da guerra do Irã, os bolsonaristas retomam aí esse lobby e tem uma série de republicanos que estão completamente embarcados nessa ideia, viu, Fabiola? E um deles, talvez o principal deles, é o Chris Smith, que não é desimportante de nenhuma maneira. Aliás, ele está na 21ª legislatura dele, é um veterano no Congresso, é muito respeitado nos assuntos de direitos humanos, inclusive, e ele está bancando esse argumento dos bolsonaristas de que o Alexandre de Moraes não está respeitando o devido processo legal, que ele está se metendo em jurisdição dos Estados Unidos, que ele está intervindo para tentar cercear a liberdade de expressão de pessoas e das big techs nos Estados Unidos. Essa é a tese deles, e é essa tese que eles tentam fazer a Casa Branca e o Departamento de Estado sancionarem o Moraes. Esse é um instrumento de pressão importante. O Chris Smith, da base legislativa do Donald Trump, é do mesmo partido, quer dizer, ele é ouvido, existem outras pessoas sendo ouvidas nesse assunto. Agora sim, Fabiola, qual é a possibilidade de que isso se concretize? Bom, temos que ir com calma, né? Deputados republicanos me disseram essa semana no Congresso que, no mérito, o Marco Rubio e o Donald Trump estão convencidos de que tem que sancionar o Alexandre de Moraes. Agora, estaria pendente de entraves burocráticos e da prioridade, porque, afinal de contas, está todo mundo conflagrado que olhar para o Brasil agora não interessa. Mas talvez seja bem mais do que isso, porque há, claro, um temor da questão política, é de uma sensibilidade enorme. O governo brasileiro já deixou claro que veria esse tipo de sanção ao ministro Alexandre de Moraes como um ataque à soberania do Brasil. E aí, Fabiola, os democratas daqui
não apoiam a ideia de sanção. Então, assim, não existe apoio bipartidário a essa questão. Inclusive, eu entrevistei um desses deputados, o Jim Corbett, e ele disse o seguinte, que ele é contra as sanções ao Moraes. Mas quem é que sabe o que o Trump vai fazer? Aspas dele, né? Então, assim, o que a gente vê hoje vai sair a sanção? Tem chance? Tem bastante chance. Dá para garantir? Não. Mas dá para contar, para quem nos assiste, a força que esses bolsonaristas aqui, como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, como o influencer Paulo Figueiredo, como o blogueiro Alan dos Santos, todos eles têm feito uma força tremenda aqui em Washington e tem bastante entrada, sim, para tentar fazer essas sanções se moverem. É isso. Mariana, a sua conexão tá falhando um pouquinho aqui pra gente, mas eu preciso e quero muito te ouvir agora sobre essa situação em relação também aos posts em redes que podem barrar a entrada nos Estados Unidos, segundo um agente de imigração. É uma reportagem também que você publicou hoje, que está na nossa página, falando a respeito disso, as postagens que são feitas nas redes sociais que podem fazer com que as pessoas não consigam ir para os Estados Unidos. Isso segundo também uma entrevista que você fez com um agente de imigração. Quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar, né? O que eles vão analisar? Que tipos de postagens são essas? Pois é, Fabiola, o Departamento de Estado estava já sinalizando e ontem formalizou que vai sim checar, né, as redes sociais, por exemplo, dos postulantes a visto de estudante. Eles vão entrar, agora quem quiser tirar visto de estudante tem que deixar as suas redes sociais, os seus perfis no modo público, para poder ser vasculhado, né? E isso tem acontecido também com outros viajantes, né, para os Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Eu fui a campo conversar com quem, afinal de contas, faz desse tipo de inspeção, para tentar entender que tipo de coisa eles estão buscando, o que eles vão ver, o que pode pesar, o que não pode pesar. E eu fui bem específica, viu, Fabiola? Eu perguntei, por exemplo, se postar bandeirinha da Palestina vai te barrar na entrada dos Estados Unidos. E eles dizem, não, de jeito nenhum, bandeirinha da Palestina, não. Imagina, se críticas organizavam, postar um aqui do Donald Trump. Não, isso não. Agora, o que barra, então? Pois é, eu conversei com o supervisor de alfândega e controle de fronteiras aqui em Washington, D.C., e ele me disse o seguinte, o que barra é trajetória de vida. Então, por exemplo, a pessoa está dizendo que vem para os Estados Unidos como turista, pede para ficar no país por 7 dias, vai para Disney. E aí os agentes entram nas redes sociais dela e veem fotos de festa de despedida. A mãe dizendo, quando você se estabelecer, eu vou visitar, muita sorte na nova vida, no novo país. Pronto, está barrado. E eles dizem que esses são exemplos reais, viu, Fabiola? Já pegaram e já barraram gente assim. Mas, para além da trajetória de vida da pessoa, o que eles querem saber? Eles querem saber se aquele usuário consistentemente espalha mensagens em prol de grupos que os Estados Unidos consideram terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, ou mesmo o Trem de Aragua, né, o grupo criminoso venezuelano, enfim, eles querem saber se isso é o tipo de coisa que se coloca, que esses usuários estão colocando com frequência, se estão espalhando um discurso de ódio contra americanos, né, se pedem a morte do Donald Trump, bom, aí a coisa muda um pouco de figura, segundo eles, né? E o que eles dizem as pessoas têm que estar atentas ao que postam, né, nas redes sociais, porque a rede social é o seu megafone, né? É como você se expressa no mundo. Então, é claro que a gente tem interesse de saber quem é você, a gente vai olhar as suas redes sociais. E uma última coisa, Fabiola, que eu acho importante as pessoas saberem. Ao chegar no aeroporto nos Estados Unidos, essa área de aduana não é considerada território americano ainda, é uma área de transição que se um agente de imigração pedir a você, desbloqueie o seu celular e me deixe ver suas redes sociais, você é obrigado a fazer, pode ser sumariamente removido, viu, Fabiola? As pessoas não sabem disso, mas elas têm, por lei, aqui nos Estados Unidos, elas são obrigadas a franquear acesso ao agente de inspeção, tanto às suas malas, quanto aos seus dispositivos eletrônicos, como celulares. É isso. Mariana, obrigada por estar aqui. Um beijo para você. Até, bom trabalho. Um beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau.
Eu até antes mesmo de passar aqui para o Josias e para o Ronilson, a gente já está em contato com um jurista que pode até nos ajudar em relação a essas questões, né? Quando a gente vê os Estados Unidos também querendo interferir no judiciário brasileiro, nessa questão até mesmo do Alexandre de Moraes. Quem está conosco aqui a partir de agora é o Dr. Marlon Reis. Estava com saudade, Dr. Marlon Reis. Olá, professor. Bem, Fabiola, obrigado aí pela oportunidade novamente. Vamos só começar, a gente chamou o Dr. Marlon Reis aqui para nos falar a respeito dessa situação do IOF, né? Porque é ou não inconstitucional, como é que o governo vai agir, vai recorrer ou não vai. Mas antes, já que a gente estava falando sobre a história do Alexandre de Moraes, que foi até a coluna da Mariana Sanches, eles estão ali numa tentativa de trazer sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E a gente até conversou sobre isso, né, Dr. Marlon Reis, em relação ao que representa uma intervenção aí dos Estados Unidos na justiça brasileira, quando a gente vê os políticos nos Estados Unidos pedindo para que o governo americano dê sanções a Alexandre de Moraes. Isso é um ataque à soberania brasileira? Quer dizer, isso pode vir realmente a acontecer? E qual deve ser a reação do Congresso, do Judiciário brasileiro e até mesmo do Itamaraty ou do governo do Brasil? Bom, de saída, eu quero dizer que o Brasil, ele, embora ainda tenha uma longa marcha pela frente no sentido do aprimoramento das instituições democráticas, mas temos que admitir que os últimos anos revelaram uma pujança democrática imensa já conquistada pelo nosso país, a ponto de, inclusive, através de instituições legítimas, instituições fundadas no próprio texto constitucional, temos conseguido, por exemplo, nos livrar do risco aí de um golpe de Estado, dentre muitas outras ameaças de violação ao Estado Democrático de Direito. O fato é que aí, e às vezes, viu, Josias, esse episódio aí dessa tentativa de imposição dessa lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, ele me lembra um pouco aquele livro O Processo, do Kafka, em que ninguém sabe, afinal, do que se está tratando. O que acontece é que minha pergunta é se é possível aplicar sanções a Alexandre de Moraes por alguma de suas decisões judiciais. Por que não seria contra toda a Suprema Corte? Porque todas elas foram chanceladas por todos os 11 ministros. Não existe uma só decisão de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal que não possa e não seja sistematicamente levada ao plenário, ou então, no mínimo, a confirmação por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Essas decisões, embora inicialmente sejam monocráticas, né, sejam de um só magistrado, elas sempre demandam convalidação, recursos internos que sempre são tomados pelos advogados dos processados. Os advogados de Jair Bolsonaro, por exemplo, nunca deixaram de recorrer de um só ato de Alexandre de Moraes. Atos esses que foram confirmados ou por uma turma ou pelo plenário do Supremo. Então, essas decisões são todas colegiadas, apesar de nascerem de um dos magistrados. Então, eu imagino que esse fator em si demonstra que isso é muito mais político do que jurídico. Uma escolha de um símbolo para apresentar uma oposição de natureza política a decisões tomadas por um magistrado no exercício das suas atividades. Então, me surpreende muito esse debate, me surpreende e lamento que é um país admirável por muitos fatores, inclusive pela defesa da democracia e pela liberdade de expressão, e que adote tantas e tão remansosas e numerosas medidas contra a liberdade de expressão e contra o respeito à democracia de outros países. Agora, nesse ponto da liberdade de expressão, né, Dr. Marlon, a gente tá acompanhando agora que nem essa fala agora da própria Mariana, ao dizer que as nossas postagens nas redes sociais podem ser analisadas justamente para que você receba ou não um visto.
Isso é muito maluco que a gente está vivendo agora, né, doutor Marlon? Quer dizer, o que a gente coloca nas redes sociais é o que diz sobre a gente. A gente pode começar a ser julgado, avaliado, analisado, isso já está em jogo, mas de maneira mais institucional, quer dizer, o que se coloca nas redes sociais pode ser utilizado dessa maneira? Quem fiscaliza o fiscal? Aquele que se atribui o poder de retirar alguém, de negar a alguém o visto por ter feito uma postagem anti-governo ou mais agressiva, ou até, vamos lá, num caso extremo de apologia ao terrorismo, e que justificaria, sim, uma cautela interna, claro, mas quem garante que isso não se expanda para as manifestações abertas do pensamento, como críticas mais severas? Vem, inclusive, da Suprema Corte Americana, lições que nós adotamos aqui, por inspiração, inclusive, positiva, de que as críticas mais ardorosas, elas fazem parte da liberdade de expressão. Mas como é que nós vamos saber o que é considerado um atentado, entre aspas, aos interesses internos norte-americanos ou simples liberdade de expressão? Quem tem essa régua para medir? Eu mesmo já estou com um certo receio, porque eu me considero uma pessoa extremamente simpática, amigo dos Estados Unidos. Eu estive lá 2 vezes, ambas convidados por eles. Uma pela Universidade de Stanford, onde eu fui bolsista por um rápido período, e outra pelo próprio Departamento de Estado norte-americano, que me convidou para um longo período de visitas a instituições anticorrupção e também a grandes jornalistas norte-americanos. Mas eu mesmo já critiquei nas minhas redes situações recentes, como, por exemplo, pronunciamentos do Elon Musk, a democracia brasileira, contra o próprio Alexandre de Moraes. E aí eu não sei se algumas coisas que eu andei dizendo vão ser consideradas impeditivas de um eventual retorno meu àquele país que eu tanto admiro em vários aspectos. Doutor Marlon, é muito apropriado o aspecto kafkiano que foi mencionado por você, essa movimentação do governo Trump, né? Porque o mesmo governo que ameaça impor sanções ao Alexandre de Moraes, por supostamente inibir a liberdade de expressão de cidadãos americanos na internet, condiciona a matrícula de estudantes estrangeiros em universidades americanas ao conteúdo das suas redes sociais, né? Então eles vão fazer a inspeção que vão fazer a vigilância que acusam o Alexandre de Moraes de realizar, né? O que eu queria lhe perguntar é, o conceito de liberdade de expressão é um nos Estados Unidos, há lá a primeira emenda da Constituição americana, é outro no Brasil. No Brasil há condicionantes que não existem nos Estados Unidos, né? E o que eu queria lhe perguntar é, o Alexandre de Moraes pode ser sancionado por aplicar no Brasil a legislação brasileira? Como é que pode ser entendida essa decisão do Alexandre de Moraes, ou essas decisões referendadas pelo Supremo, como uma intromissão no interesse norte-americano ou no funcionamento das redes sociais nos Estados Unidos? Então, essa legislação, Josias, que se busca aplicar, ela nasce no governo Obama, que era um governo que não era submetido a esse tipo de críticas em relação a violações à soberania de outros países. Nasce com o propósito de autorizar sanções contra os responsáveis lá pela morte do Sergei Magnitsky na Rússia, e geram ali a criação de uma espécie de base de dados de, entre aspas, inimigos ali dos direitos humanos. Agora, colocar o Alexandre de Moraes na mesma seara onde até hoje se buscou colocar grandes responsáveis por ditaduras, né, praticantes de genocídio, praticantes de homicídio por razões políticas, é uma coisa que mostra a perda de zelo, momentâneo, eu espero, nos Estados Unidos, por uma imagem que ele próprio quis estabelecer no mundo de defensor de garantias. Olha, se há quem mais tenha chamado para si a ideia de defensor e da importância da defesa do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, inclusive foi isso que eu fui estudar em Stanford, Estado democrático de direito. Sempre os Estados Unidos preconizaram isso internacionalmente. Agora, como fazer a defesa desses marcos invadindo a institucionalidade de outras democracias? Países que em nada estão se opondo em termos de violência ou de nada aos próprios Estados Unidos,
cuidando dos seus assuntos internos. E nesse aspecto, só para concluir essa coisa, me chama a atenção também esse gesto de brasileiros descontentes com o funcionamento das nossas instituições saírem do país para buscar uma intromissão de outro país nos nossos interesses, nos nossos assuntos. Isso, para mim, é outro assunto juridicamente debatível, porque eu não vejo, sob a ótica da legalidade, nenhuma garantia, nenhum direito de que essas pessoas façam isso. Buscar instituições estrangeiras para buscar sanções para líderes institucionais brasileiros. Isso é outra coisa que me chama muito a atenção.